Olá, galera da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a Silene Félix, a sua professora aqui no nosso componente curricular. Vou fazer a minha audiodescrição, a minha descrição de hoje. Estou com a camiseta branca, uma blusa branca com os babadinhos, uma calça verde, uma sapatilha laranja. O meu cabelo é encaracolado na altura dos meus ombros. Eu sou uma mulher preta de pele clara, ok? E nós vamos falar hoje sobre o nosso componente, a parte de estar interligado. Título da aula, Democracia em Debate. Provavelmente você lembra aí que no decorrer dos componentes esse título já apareceu. E para falar um pouquinho sobre democracia em debate, o professor que lecionou essa matéria para vocês, está aqui conosco. Tudo bem, professor Kleber? Seja muito bem-vindo. Olá, galera. Olá, estudantes. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Araújo, professor de aprofundamentos aqui do Centro de Mídias, do aprofundamento Pensamento Político e Democracia, por isso eu estou aqui na aula de hoje. Eu sou um homem pardo, estatura média, estou de camiseta preta com desenho de um automóvel, estou de calça jeans e tênis e também de relógio e tenho um cabelo que é curto com um topete. Muito legal. Então nós já ouvimos aí as audiodescrição, nós teremos também como intérpretes a Natália e a Carol, também sejam todos bem-vindos ou bem-vindas. E não se esqueçam que agora nós temos aí um canal da educação antirracista. Acesse lá no repositório, conheça um pouquinho de todo o material, aulas que todos os professores produziram, vocês têm todos os segmentos, todas as séries. Muito interessante, tá? E entra também no contexto da nossa aula de hoje. Mas para esse primeiro momento, você já sabe, separe seu material, organize aí, deixa tudo certinho. Momento para você separar o seu caderno, lápis ou mesmo as anotações que você faça aí nos meios digitais, tudo bem? Então, lembrando a contextualização do nosso componente. Na sequência, como você já sabe, na aula anterior, nós conversamos um pouquinho com o professor Valmir. Ele explicou eu e o outro, culturas no plural. Hoje, o nosso foco será a questão da democracia. Tranquilo? As habilidades que nós estamos trabalhando nesse primeiro momento, essas são as centrais, que é apropriar-se criticamente de processos de pesquisas e também produzir e analisar textos orais e outros tipos de produções relacionados ao contexto. Muito tranquila essa parte. Nós deixamos para vocês aí que tem a opção de sortear um tema, um assunto para ser debatido com a sua turma, com seu professor aí em sala de aula. Eu deixei como sugestão esse material que a professora Viviane Leal produziu e eu disse que vocês poderiam fazer esse tipo de sorteio. Eu vou tentar ver se agora sai aqui qual seria o tema. Vamos pensar que o Kleber poderia falar na nossa aula. Só como sugestão, gente, só para vocês verem aí como pode ser. Então eu vou fazer aqui, eu acredito que vai funcionar. Um toque e qual será o tema, hein? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver, hein? Pode? Pode parar. Aí, Kleber, o Kleber ficaria como o tema 5 ali, as desigualdades que impactam a vida dos jovens. Interessante, hein? Poderemos falar sobre isso. Olha, o Kleber já teria um assunto. Então, divida com a sua turma aí, verifique se esses assuntos que está dentro do nosso componente aí, do nosso itinerário informativo, se esse é o que você quer trabalhar. Também podem trabalhar outros assuntos, outros temas também. Aí na sequência, pensando na integração, agora sim, agora aquele momento onde você vai relembrar o que vocês já fizeram, pensando no seminário multimediático, aquele seminário que nós estamos falando o tempo todo, do TED. Como será o seu TED? E para ajudar a construir esse TED, vamos lembrar ou relembrar algo que você fez nesse sentido. Você fez uma curadoria sobre diversos tipos de informações. No pensamento político e democracia, você consegue relembrar ou somente agora com as suas palavras o que você consegue falar sobre se a democracia só se faz por meio do voto? Então tem essas questões. Será que democracia, para haver democracia, precisa somente ou só é feita por conta ou por meio do voto? Então presta atenção. Você recorda o que é uma participação popular?
Esses são assuntos que vocês já trabalharam. E a questão, o que é representatividade? Principalmente a questão de representatividade, falamos bastante nas aulas e hoje vamos enfatizar mais. E também a outra pergunta, a maioria da população, no caso, a população brasileira, nós estamos falando especificamente daqui, possui representatividade na política. Então, a questão da representatividade em vários contextos e a próxima na questão da política. Eu vou fazer cada pergunta para vocês aí ajudar, ou para vocês terem embasamento para o professor Kleber. Então vamos lá, professor Kleber. Beleza, eu quero que você fale um pouquinho então sobre democracia. Só existe democracia por meio do voto? Não, a gente precisa lembrar, né, quando a gente está trocando uma ideia, conversando a respeito de democracia, que a participação popular ela não se dá apenas por meio do voto. O voto é só uma etapa. A gente tem que pensar o seguinte, que eu votei no meu candidato, né, para um determinado cargo público aí, político, e agora, a partir desse momento, a minha segunda etapa é, primeiro, vistoriar, né, para ver se esse candidato que foi eleito, se ele está realmente cumprindo o que ele disse que cumpriria, no caso, e também a população ela pode participar através de outros meios. Tá? Então, por exemplo, existe um negócio chamado plebiscito, onde a população ela pode votar determinados itens que, no caso, por exemplo, que o Congresso vai debater. Então, o Congresso vai debater determinado assunto que muitas vezes é polêmico e que seria necessária a ajuda da população. Então, existe até um aplicativo do governo onde as pessoas elas podem votar, né, em vários tópicos importantes que depois eles vão trabalhar aí, ao longo aí do mandato, tudo bem? Então, é uma coisa chamada plebiscito, que também é bem interessante. Então, a população ela pode sim participar da vida pública, da política, não só através do voto, tudo bem, pessoal? Interessante, eu já vi algumas chamadas do plebiscito, onde situações, principalmente quando tiver essas mudanças na educação, diz que deixa uma chamada pública, uma chamada aberta para a população falar, nós concordamos ou não, e é interessante. E o que seria, de maneira assim, didática, participação popular? Por que participação popular? Normalmente pensar que a participação é um grupo específico? Então, né, se a gente analisar no contexto histórico geral, né, a gente precisa lembrar que quando essa democracia que a gente conhece, ela tem uma inspiração lá na Grécia Antiga. Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, por exemplo, a participação popular ela vai ser específica de um grupo de pessoas. Então, quando ela surge na Grécia Antiga, a gente tem que lembrar que é apenas uma minoria da população que tem aí o direito de participar, né, da vida pública, no caso que seriam os homens maiores de idade e nascidos na cidade de Atenas. Então todas as outras pessoas estavam excluídas. Agora, se a gente avança no tempo e a gente vai para a democracia, né, nos moldes que a gente conhece nos dias atuais, a gente tem que lembrar que essa participação popular é de todos os grupos, né, da sociedade brasileira, eles devem participar e têm esse direito, tudo bem? Então, a gente precisa sempre lembrar que ao longo da história, a gente sabe que não é bem assim. Então, no começo, por exemplo, da República no Brasil, apenas os homens maiores de idade também podiam votar, né? Então, estavam excluídos, por exemplo, os analfabetos, os ex-escravizados, né? Então, essas pessoas elas estavam excluídas, mas depois a gente vai tendo aí uma amplitude maior, né? A gente tem um crescimento maior e uma participação maior das pessoas. Então, assim, professor Kleber, eu vou tentar assim, simplificar. Pelo contexto, fica fácil para nós entender que participação popular é a participação no voto, na decisão de cada cidadão. Então, o cidadão daquele país, ele tem o direito e o dever de participar de maneira efetiva nas situações do seu país, né? Então, praticamente isso. Nós temos direitos e deveres e agora as pessoas elas podem ter essa participação. Se a gente está falando de uma democracia, ela só existe com a participação popular. Maravilha. E a próxima questão, essa aqui nós conversamos muito, né, turminha aí da segunda série, falar sobre a questão da representatividade. E aí, o que é representatividade? Então, quando a gente joga representatividade no campo da política, no campo da democracia, a gente precisa lembrar que existem determinados grupos
né, normalmente aí são as minorias, que elas precisam ter uma maior participação. Então, nessa representatividade que a gente está comentando aqui, são esses grupos que são considerados minoritários, né, minorias, e eles precisam ter uma maior participação na vida pública. Tudo bem? Por quê? Porque ao longo da história, muitas vezes eles foram deixados de lado, são grupos que foram marginalizados e agora eles precisam ter essa oportunidade de ascensão. E que grupos que a gente está falando aí que podem ter uma maior representatividade? A gente pode falar, por exemplo, as mulheres, que na democracia, né, brasileira, nós sabemos que as mulheres na população são a maioria, em termos de número, uma maioria numérica, porém, elas são uma minoria. Por quê? Elas estão em poucos setores, quando a gente fala de política, ainda não são aí, não tem um número expressivo de mulheres, né, na política, e também quando a gente fala de outros setores também, por exemplo, nas empresas privadas, não existe o mesmo número de mulheres em cargos de chefia do que homens. Por isso que a gente acaba classificando as mulheres como minorias. Mas nós também temos os negros, os pardos, nós temos diversos outros movimentos aí, grupos de pessoas que também são considerados minorias e que devem, né, ter aí a sua representatividade. Lembrei agora também dos povos indígenas. Ótimo. Então, assim, é interessante mencionar que a questão da representatividade, quando o professor fala minorias, não quer dizer que o grupo representa a menor quantidade da população. Isso. Vamos enfatizar isso que o professor explicou. Então, um grupo de mulheres. Nós temos no Brasil uma população muito grande de mulheres. Nós temos uma população, né, mais de 50% se declararam, né, autodeclararam como pretos e pardos. Então, não é uma minoria, é uma minoria que tem a representatividade em alguns órgãos específicos. Aí entra aquelas situações que nós já mencionamos, a questão do racismo estrutural, racismo sistêmico e mais outras questões. Então, maioria, nesse sentido, é um grupo expressivo, porém, na questão de ter ali, literalmente, voz, direito, acesso, são grupos que têm algumas restrições, tá? Só para lembrarmos que nós mencionamos muito sobre isso e até uma das questões que trabalhamos bastante na aula. Agora vai participar ou falar mais da questão política. E aí, a maioria da população, no caso nosso que estamos mencionando, Sim, possui representatividade na política, embora nós já estamos dentro desse contexto respondendo. Sim. Vamos lá, então, especificamente. Bem, se a gente analisar, né, na pergunta, a maioria da população, no caso brasileira, possui representatividade política, a gente precisa primeiro entender quem é essa maioria, né, da população brasileira. Então, é necessário, por exemplo, a gente analisar os dados do IBGE. Então, a maioria da população brasileira, né, no caso, pelo último censo, né, são pessoas negras e pardas. Aí, se a gente analisar esse contexto, será que essa maioria da população, e as mulheres também, será que essa maioria da população ela tem uma representatividade política? Então é necessário, por exemplo, que a gente olhe o Congresso brasileiro, como é que são os deputados, senadores, olhar também o Poder Executivo, prefeitos, né, governadores. Então, será que nós temos muitas pessoas pretas e pardas nesses cargos? Muitas mulheres, por exemplo, será que realmente a gente tem esses grupos? Então é necessário a gente fazer essa reflexão, porque às vezes a gente acha que tudo está tudo muito igualitário, né? Nós vivemos num país democrático e que não temos problemas, né, relacionados a essas questões, mas quando a gente olha de fato, né, uma reunião no Congresso, por exemplo, você vai ver vídeos, normalmente você vai ver homens brancos, né? Então a gente já percebe que tem aí uma diferença, né? Então é necessário sempre fazer essa reflexão, né? Por que essas pessoas elas não estão tendo aí voz ou não estão aparecendo nesses setores? Exato, olha, até deixo como questionamento, porque aqui o objetivo é pensar sobre isso, ter reflexão, criar o diálogo. Até hoje na história nosso Brasil, nossa República, quantas mulheres nós tivemos aí como presidente? Nós tivemos aí também a questão de quantos presidentes negros, tá? Então são reflexões. Na sua cidade, o prefeito, a prefeita, quais são os cargos aí que temos pessoas ditas, né? Que nós falamos a questão de minorias. Quantas são mulheres? Quantas são pessoas negras?
Tem aí algo relacionado, algum projeto para os povos originários? Nós temos dentro do Senado, também na parte legislativa, algo relacionado à questão dos povos originários? Então, pensa na questão política. Se o momento é para o debate, eu vou colocar essas questões sim. Então, os povos originários que sempre estiveram aqui no nosso país, eles têm representatividade? Como que funciona? Então, são debates para a sala de aula. E aprofundando um pouquinho mais aí nesse nosso componente que estamos agora de olho na integração, temos mais perguntas, professor. Então, é um momento de debate, mas o debate de modo democrático também, sempre respeitoso. Tem uma pergunta interessante. Vamos lá. A primeira pergunta. Embora nós já estamos praticamente respondendo de modo, porque não tem como você falar de democracia e de representatividade sem mencionar essas questões. Então vamos lá. Como você observa a representatividade, né, de pessoas negras e mulheres na política? Praticamente você já respondeu. E o acesso à informação, à democracia e aos direitos humanos no Brasil. Então assim, a primeira parte praticamente nós já debatemos aqui. Mas a questão do acesso à informação e a questão dos direitos humanos no Brasil. Bem, então, se a gente falar dessa representatividade, na minha visão, né, eu acho que tem melhorado, mas ainda está muito longe do ideal, tá? Muito longe mesmo. Então é necessário fazer uma mudança radical, né, nesse ponto principal. E quando a gente fala com relação à parte, por exemplo, né, dos direitos humanos, a gente precisa lembrar o seguinte, que os direitos humanos, a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial e ela não tem peso de lei. Porém, ela é uma recomendação para que os países, né, sigam, né, aquelas diretrizes, aquelas regras. E o Brasil, na Constituição de 1988, pessoal, o Brasil pegou vários itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos e colocou na nossa Constituição. Então, esses itens, eles agora têm um peso de lei. Então, os itens que seriam uma recomendação, né, agora eles têm um peso de lei na nossa Constituição. Então, quando a gente fala desses direitos humanos, a gente precisa lembrar que nós temos eles inseridos na nossa Constituição e que é papel do Estado, do governo, promover esses direitos, transformar eles de fato em atitudes, né, no caso, atitudes que sejam realistas, né, que apareçam, né, na vida das pessoas, e é papel também do cidadão cobrar esse tipo de diretrizes, né, de regras que estão estabelecidas na Constituição para o governo. Então não adianta só a gente esperar que o governo entregue, né, o que está lá escrito na Constituição. É necessário que a gente também vá atrás, reclame, né, e peça, né, para que esses direitos eles se transformem de fato numa realidade na nossa vida. Interessante, professor Kleber. Eu fiquei pensando aqui na questão da Constituição que você menciona, de 1988. Sim. Fala sobre os direitos básicos do cidadão, né? O direito de ir e vir, o direito à cidadania, no caso, a lazer, saúde, educação, moradia. E se nós realmente tivéssemos acesso a essa informação e se realmente cobrássemos, né, isso de modo eficaz, a situação melhoraria Sim. muito, porque nós estamos fazendo o que a nossa parte, não só de eleger, mas também a parte do dever de buscar. Precisamos dessas informações, né? Então, acesso para saber e também para reivindicar esses nossos direitos. E dados transparentes, tanto, né, por parte do governo, né, que tem que expor esses dados, né? Então, mostrar a realidade, as desigualdades, o que ele tem feito, né, os governos, no caso, né, para combater esses problemas e também, né, fornecer educação, né, de qualidade para as pessoas poderem ter mais participação e mais voz, né, na nossa sociedade. Legal, até lembrei agora do portal da transparência, portal da acessibilidade, que nós temos acesso ao que foi feito, a valores gastos, vamos pensar assim, investidos, na verdade, que nós o termo mais adequado, né? Investidos na educação, na saúde de cada município e, na verdade, da nação. Tem como saber através do portal da transparência. Interessante. Agora, a próxima pergunta, vamos lá. A próxima pergunta é: por que o racismo é uma ameaça para a democracia?
E interligada a essa pergunta, temos mais outra. Os direitos humanos são plenamente respeitados no Brasil? Então, primeiro a questão, porque se você vive um país racista, isso ameaça a democracia. E depois a questão dos direitos humanos, se ela ou se os direitos humanos são respeitados aqui no nosso país. Então, vamos lá, professor. Acho que duas perguntas que se complementam, né? Se a gente analisa a questão específica do racismo, a gente sabe que ele é sim uma ameaça à democracia. Por quê? Se a gente fala que a democracia, né, é um governo, né, é um governo de todos, que todas as pessoas estão inseridas no campo democrático, quando a gente marginaliza um grupo, a gente mata, oprime, separa, né, segrega esse grupo, a gente automaticamente está tirando desse grupo o direito, né, de participação política e democrática. Então, se a gente analisa a estrutura, por exemplo, das cidades, a gente percebe que as periferias, né, nas periferias, nós temos uma maior parte da população que é negra ou parda. E aí, qual que é o problema disso? Né? Então, será que essas pessoas elas estão tendo a mesma educação de qualidade que nas regiões mais nobres? Educação, saúde, lazer, tudo isso faz parte da democracia, pessoal. A política ela não está focada apenas ali no Congresso criando leis. Ela está focada no nosso dia a dia. Então, se a gente oprime e separa esses grupos, automaticamente eles vão ter menos participação. Tudo bem? E a segunda parte da pergunta era: os direitos humanos são plenamente respeitados no Brasil? Aí a gente sabe que, infelizmente, não. Né? Apesar, né, das mudanças já que ocorreram ao longo da história, né? E nós temos aí mudanças positivas em vários pontos, nós sabemos que hoje ainda estamos, né, bem atrás ali e precisamos trazer realmente mudanças para que esses direitos humanos sejam respeitados. Porque no Brasil, que nós vivemos atualmente, infelizmente, nós temos até escravidão. Nós temos pessoas que são escravizadas. Então, isso em pleno ano de 2022. É só vocês procurarem qualquer notícia na internet, procura lá, dá um Google a respeito aí de escravidão no Brasil, né, em 2022, e vocês vão encontrar matérias a respeito disso. Então, uma coisa que é totalmente ultrapassada ainda acontece no nosso país. Então, é necessário fazer realmente uma mudança radical, né, para a gente transformar de fato a nossa democracia. Exato, nós debatemos bastante nas aulas, comentando sobre a questão do racismo. Sim, ameaça a democracia, até porque o professor enfatizou muito bem, né? Quando você oprime, mata, agride um outro grupo, você também está tirando o direito dele, que está lá o direito básico da Constituição, de ir e vir, de ter o direito de estar em qualquer ambiente. Então, ali também é uma agressão. Nós comentamos bastante, eu espero assim que depois, se você tiver alguma dúvida, volte naquelas aulas sobre a questão da representação, representatividade. Nós falamos também sobre como as injustiças impactam na vida dos jovens, só para vocês relembrarem, porque vai facilitar este debate. Então, pensando nesse contexto da democracia, na questão da representatividade, na parte de integração, nós falamos um pouquinho sobre as culturas, porque também eu conhecendo uma cultura diferente, entra na questão também de muitas vezes do racismo, eu conhecendo uma outra cultura, eu também ali consigo aprender, e às vezes a gente não se dá o direito de conhecer algo que para nós é diferente, e acabamos falando assim, porque eu não conheço, né, o que é desconhecido não Sim. presta, é feio ou é impróprio. Acontece muito disso, né, professor? Acontece no nosso país, acho que principalmente quando a gente fala de culturas e religiões de matrizes africanas, né? Então, muitas vezes a gente tem muito preconceito, mas quando a gente aprende, estuda a história de fato, isso acaba diminuindo. Então, a gente sabe que a educação é fundamental para a gente diminuir esses preconceitos. Exato, até porque todo tipo de preconceito, embora, principalmente aqui no Brasil, é algo bem selecionado, né? Pré-selecionado. Então, algumas culturas, algumas religiões, essas sim, eu tenho uma aversão, eu não gosto. Mas aquela ali é tolerável. Então, assim, o porquê? Porque nós fomos educados dessa maneira, a não entender o pensamento político, a não entender o outro e, principalmente, né, a esse pensamento, né, que traz que o que vem
vem de fora é interessante e o daqui não. E algo que eu chamo muita atenção, principalmente nas aulas nós comentamos. Você conhece, você sabe o objetivo, como que funciona? Seria interessante, porque assim também o diálogo diminui os preconceitos, tá? Então, eu deixei para vocês aí que na aula com o professor vocês vão ver um pouquinho sobre a história do samba, que também entra nessa questão, né, de ser Também, marginalizado, sim. né? Deixei só a definição. E que chegou a ser proibido no país. Exato. E assim, quando começar a conhecer, reconhecer, e algo que eu faço uma observação, né? Quando a elite ou as pessoas brancas começaram a tomar conta, né, vamos assim dizer, do samba, aí ele virou algo legal, bonito de você se apresentar. Enquanto isso, não poderia, Não. né? Era algo feio, sujo, e que só o pessoal errado era o que faziam. Então, também nós falamos um pouquinho dessa questão. Esse texto vem falar a questão da diversidade cultural, a questão do respeito. Eu deixei grifado uma parte desse texto que eu acho muito interessante, que vem falar sobre a questão do povo brasileiro. Nós carregamos influência, né, de povos europeus, indígenas, africanos e também depois influências também de imigrantes italianos, árabes, japoneses, alemães, entre outros, que fazem parte da pluralidade cultural. Então, nós temos aí manifestações culturais diversas e precisamos reconhecê-las, tá? Reconhecer, valorizar e acabar falando, divulgando, porque isso mantém, é um respeito também à memória dessas culturas, porque fazem parte da nossa história. E a gente muitas vezes só valoriza uma cultura, um tipo de legado e esquece de valorizar a diversidade, essa pluralidade. Sim, totalmente. Eu lembro que nós estudamos no componente as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial justamente sobre essas tradições culturais. A gente falou do samba, do Bumba Meu Boi, nós falamos de várias manifestações e festas populares que mostram um pouco aí da diversidade do povo brasileiro, né? Que a gente percebe lá no texto, nós temos, né, uma mistura ali, né, de europeu, indígena e africano. Exato, então assim, aproveite esse momento, se tem alguma cultura que você desconhece, procure saber mais, fazer uma pesquisa, sempre menciono, uma pesquisa não de campo para utilizar aquela pessoa ou aquela cultura como objeto, mas no sentido de conhecer, reconhecer, estar aberto a entender, tá? Então assim, sempre pesquise sobre a questão de uma tradição popular, por exemplo, uma dança folclórica, como que é, as vestimentas, a tradição, a questão da culinária. Então, às vezes a gente pensa, isso não vai me agregar em nada. Muito pelo contrário, né? Conhecer, além do respeito, nós não precisamos, como sempre falo aqui, você não precisa gostar de nenhum tipo de outro tipo de religião, mas precisa respeitar, é o mínimo, é base, isso vamos falar assim, não tem como falar, não, Sim. você não pode gostar, não precisa gostar, mas tem que respeitar, o respeito é fundamental. E você só respeita se você também conhece e você percebe também que ele é importante, que aquela cultura é importante, que todas as culturas são muito importantes. Pessoal, nosso tempo está acabando, eu espero que vocês tenham feito essa parte de olho na integração, interligou tudo aí, os nossos componentes, agora já mencionou, nossa, eu estudei um pouquinho disso com o professor de outra disciplina, mas agora eu percebo que essas matérias ou esses assuntos e temas se encaixam. Eu agradeço imensamente ao professor Kleber. Professor Eu que Kleber, agradeço, muito obrigada. foi muito legal poder participar aqui com vocês e debater aí esses assuntos, né, a respeito da democracia que sempre precisam ser debatidos, discutidos e isso é muito bom, né, para o nosso crescimento pessoal. Exato. Então, deixo na tela também para vocês fixarem a parte da integração, para vocês entenderem o que o componente, de uma maneira geral, está trabalhando, falando sobre a questão das desigualdades e das igualdades também. E agora é o momento de você preparar o seu seminário TED. Aguardo vocês que a próxima aula o professor Kleber voltará e falaremos mais sobre o TED. Mas vamos falar na questão especificamente do seu podcast, como produzir. Pessoal, até a próxima aula. Muito obrigada. Um abração, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.